Salut! Vidéo 4, le passé composé. Alors, les difficultés de choisir être ou avoir. Vamos lá. Lembra que no vídeo passado eu coloquei nesse cantinho meu esquerdo aqui uma lista de verbos que está para ser conjugado como être, com o verbo être como auxiliar. Je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. Só que daí tem um alerta, né? Então vamos lá, qual é esse alerta? É isso aqui que eu vou falar. Esses verbos aqui, monter, descendre, entrer, rentrer, sortir, retourner, passer, repasser, e tem mais um que chama demeurer, que vai ter na lista de exercícios para vocês aí no vídeo depois. Esses amiguinhos aqui, eu tenho que prestar atenção, porque ele pode ser tanto conjugado com o être, como auxiliar, quanto o avoir. Ai meu Deus, e agora? Gente, duas coisas para prestar atenção. Tem preposição ou não tem? Onde está essa preposição? Então, attention aux prépositions. Attention au sens do déplacement. Atenção no sentido, se tem o sentido realmente de movimento ou de deslocamento, porque às vezes não é um deslocamento, veja bem, tá? Então vamos analisar. Se vocês analisarem comigo isso aqui, fizerem alguns exercícios, nunca mais, eu juro, prometo, que vocês vão ter essa confusão. Claro, nós temos aí a consciência de que não é automático, e aí a gente vai precisar treinar bastante na parte escrita para poder depois desenvolver isso nas conversas, tá bom? Então nada melhor do que fazer umas aulas de conversação com a Mademoiselle Oliveira depois para ver se vocês estão bonitinhos, tá? Brincadeira. Não, não é brincadeira não, vai lá no site e depois a gente conversa. Então vamos lá. Desse lado aqui, monter, subir. Sentido 1. Je suis montée sur la Tour Eiffel. Eu subi na Torre Eiffel. Usei o verbo être. Se é mulher, como eu falei para vocês no vídeo anterior, se é feminino, eu preciso fazer ou colocar o acordo, né? Colocar um ezinho a mais que não muda na pronúncia. Je suis montée sur la Tour Eiffel. Primeiro sentido, tem o sentido de movimento, eu mesmo que subi, sim. E aí nós temos também uma preposição de lugar aqui, bem do ladinho do verbo. Isso aqui é uma coisinha, do ladinho do verbo tem uma preposição, mas não é sempre que é essa regra não, viu gente, tá? Então isso aqui eu tô falando pra vocês, mas tem umas exceções, então nós temos que ver os dois sentidos. Tem sentido de deslocamento, né? Tem uma preposição bem do ladinho do verbo? Tem, mas não é só isso não. Eu não escrevi aqui, mas ó, veja comigo. Se você ver o vídeo inteiro, você vai saber. Se você só olhar o quadro, não vai ter essa informação. O seguinte, quando um verbo intransitivo significa eu subi, eu desci, né? Então eu entendo assim, eu mesma não tenho complemento que a gente chama, não. É o verbo intransitivo, ele não tem complemento. Ele sozinho já dá o recado. Aí é com être. Quando ele é transitivo, que a gente chama transitivo direto, né, ele pede um complemento, aí é com o avoir. Essa que é a regra que vocês vão ver escrita. Verbo intransitivo, verbo transitivo direto. Então, gente, mas aí complica, né? Porque se a gente não lembra das regras em português, aí a hora que vai falar o francês já, ai meu Deus, transitivo direto, complemento indireto, né? Então vamos pensar nesses exemplos aqui que fica mais fácil, tá? Ó, então vamos lá. Subi na Torre Eiffel. Eu mesmo que subi. Subi alguma coisa? Não, fui eu mesmo, tá? Então, primeira análise, é o verbo être. Segunda, j'ai monté les valises au grenier. Eu subi, aí ó, complemento, é um objeto, eu subi, tá? Fui eu mesmo que subi, tudo bem. Mas aí tem um objeto aqui. Quando eu subo o objeto, eu não preciso usar o être como auxiliar. Aí é que tá a dificuldade. Deu para entender? Olha lá, j'ai monté les valises au grenier. Eu subi as malas. Tudo bem, Jana, mas você fez o movimento. Aí que tá, quando a gente fala assim pro aluno, olha, são os verbos de movimento. Putz, aí tá confusão, entendeu? Então tem que fazer essa análise aqui, ó. Eu subi e eu subi alguma coisa. Não tem preposição, não tem. É um verbo de déplacement? Tudo bem, mas só que existe um complemento aqui, tá? Então eu subi as malas para o sótão.
J'ai monté les valises. Então, eu tenho que usar o avoir. J'ai, tu vois, e lá nous avons, vous avez, ils ont monté. Todo mundo monté com avoir. Descendre, a mesma regra. Je suis descendu à la cave. Desci na cave. Desci lá no porão. Je suis descendu à la cave. Primeiro, tem uma preposição logo depois. Eu mesmo que desci, não desci nenhum objeto. Agora, olha essa frase. J'ai descendu les escaliers à toute vitesse. Eu desci as escadas a toda velocidade. É um déplacement, fui eu mesmo que desci. Só que o que acontece? Não tem preposição aqui depois desse descendre. Eu desci as escadas, olha lá, tá vendo? Não tem preposição. Então, a gente vai tendo que ver o sentido, mas também se tem preposição ou não para poder utilizar o verbo correto. J'ai descendu les escaliers à toute vitesse. Lembrando que aqui, com o avoir, não fazemos o acordo. Só faço o acordo com être, tá? Em outra regra, eu faço o acordo sim com avoir, mas aí já é usando o code, complemento do objeto direto, é outra história, tá, gente? Deixa para outra ocasião. J'ai descendu les escaliers à toute vitesse. Eu desci as escadas em toda velocidade, não tem preposição, usei o avoir. Entrer, entrar. Je suis entré dans la maison. Eu mesmo que entrei. Tem uma preposição aqui logo depois do verbo. Lá, je suis entré dans é uma preposição. Je suis entré dans la maison. E aqui, j'ai entré un mot-clé dans le Google. J'ai entré un mot-clé. Eu entrei, como se fosse eu digitei. Daí não é verbo de déplacement. Não tem preposição, então é com avoir. Eu entrei com uma palavra-chave no Google, no motor de pesquisa. J'ai entré un mot-clé dans le Google. Outra, rentrer. Rentrer é voltar, retornar, né? Voltar para casa. Je suis rentré chez moi. Chez, lembrando, chez é uma preposição. Voltei para casa, então eu mesma. Tem uma preposição aqui, então é com o verbo être. Não tem complemento. J'ai rentré la voiture dans le garage. Eu voltei, eu retornei o carro. Então, o carro, la voiture, aqui é o complemento. Não tem preposição logo depois dele? Não tem. J'ai rentré la voiture dans le garage. Então, eu entrei o carro, né? Eu voltei com o carro na garagem. Jana, mas tem o dans aqui, a preposição você falou, então, mas é depois, tá? Depois do complemento, aí não vale. J'ai rentré la voiture dans le garage. Isso aqui, gente, é uma coisa minha que eu tô passando pra vocês. Vai ter um monte de comentário, mas não é assim que faz, não sei o que, problema seu, tá? É assim que eu faço, é assim que eu falo e eu falo francês muito bem. Então, vamos lá. J'ai rentré la voiture dans le garage. Eu entrei com o carro na garagem. Então, la voiture é um complemento aqui, né? Que eu não entrei sozinha, tá? Então, aí eu uso avoir. J'ai, tu vas là, nous avons, vous avez, ils ont. Mesma coisa, sortir, sair. Je suis sorti, sair, sair. Intransitivo, vai sair. Agora, aquilo que eu falei pra vocês no vídeo anterior. Eu saí, eu tirei os lixos, os cestos de lixo, né? J'ai sorti les poubelles. Então, quando o sortir tem o sentido de tirar, até fica mais fácil, né? Que daí ele vai ter um outro sentido. Ele tem o sentido de tirar e não de deslocamento, né? J'ai sorti les poubelles. Eu tirei os lixos. J'ai sorti, tu as sorti, il a sorti, nous avons sorti, vous avez sorti, ils ont sorti. Lembrando, quando uso o verbo avoir, não faço o acordinho no final. Não bota E, não bota S lá no finalzinho, não, tá bom? Retourner, retornar. Je suis retournée sur les lieux de mon enfance. Então, eu retornei, né? Eu fui lá, retornei. Voltei para os meus lugares de infância. Je suis retournée sur les lieux de mon enfance. Com o verbo avoir, aqui com o verbo être, aqui avoir, j'ai retourné la crêpe dans la poêle. Eu voltei o crepe na frigideira, né? Então, tô fazendo crepinho, tá aqui, voltei. Fiz assim, foi para lá e voltei ele na frigideira. O la crêpe é o complemento, então eu tenho que usar o verbo avoir aqui. E não é o retornei de eu fiz o movimento de retorno. Eu retornei aquela coisa. Então, j'ai retourné, tu as retourné, il a retourné, nous avons retourné, vous avez retourné, ils ont retourné. Passei, mesma coisa. Passei. Eu passei na frente da sua casa lá pelas umas 4 horas. Je suis passé vers 16 heures. Então, eu fiz o movimento de passar. Vers
aproximação aqui, né, Césaire, je suis passé, eu fiz o movimento, e j'ai passé du temps avec eux, eu passei tempo com ele, o passar aqui é passar tempo, não é passar de passar, passei na frente da escola, passei para buscar alguma coisa, eu fiz o movimento, não é não, aqui no caso, opa, aqui é passar tempo, aí quando é o passatempo tem que ser o avoir, j'ai passé, tu as passé, il a passé, nous avons passé, vous avez passé, ils ont passé du temps avec eux. E finalmente o repasser, 2 sentidos, então o primeiro é passar de novo, né, repassar. Je suis repassé 1000 fois à cet endroit, eu repassei 1000 vezes, né, que é passar, passei uma vez, passei outra, aí é com être. Repassei 1000 vezes naquele lugar, neste lugar, e j'ai repassé cette chemise. Aí aqui é o sentido de passar roupa, porque passar roupa em francês é repasser e não passer. Então, quando ele tem esse sentido de repasser, é com o avoir. J'ai repassé, tu as repassé les vêtements, la lessive, cette chemise. Tá bom? Bom, depois dessa explicação aqui, o que nós vamos fazer? Façam os exercícios que estão aí, que vocês vão ver que já vai sair aquele, nossa, que dificuldade, nunca sei qual escolher. Tá? Eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil para vocês pensarem nisso agora. Eu sei que tem umas regrinhas, tem umas exceções, né? Falando, nossa, mas cadê a preposição e tudo? Mas vai no sentido também, tá, gente? Tem um complemento? Não tem? Eu tô indo com alguma coisa ou não? Tô fazendo sozinha? É intransitivo? Preciso do complemento para fazer? Né? Tem uma preposição logo depois? Às vezes tem, mas o sentido não é de deslocamento, então daí já sai da regra. Sabendo essa regrinha aqui, com essa tabela, eu acho que já dá para dar uma boa adiantada aí nas atividades que vocês tinham parado, tá bom? Até o próximo vídeo. O que é o próximo vídeo? Ah, tá. Próximo vídeo, o vídeo 5, eu vou falar de verbos pronominais no passado, les verbes pronominaux. Afirmativo e negativo, que é um pouquinho mais difícil, ok? Bisous, à la prochaine!